Boa noite, paz seja convosco. Hoje nós estamos aqui todos reunidos, nós estamos com 6 alunos presenciais e nós começamos a disciplina hoje, a disciplina de evangelismo, né? E essa matéria é maravilhosa, ela tem 7 capítulos, mas é fantástico, você vai amar, eu tenho certeza. Antes da gente iniciar, eu queria orar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos nesta noite. Obrigado, Espírito Santo, pelo seu direcionamento. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor vai nos conduzir, Senhor. Tanto a professora quanto os alunos serão abençoados, porque é o Senhor que vai dirigir estas aulas. E eu peço, Pai, abra todo o nosso entendimento, para que possamos aprender mais e mais, Senhor, ter conhecimento da Tua Palavra. Assim nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos falar sobre evangelismo. Então, às vezes você pode se perguntar assim, o que é isso, né? O que é evangelismo? Exatamente essa pergunta que nós vamos responder juntos através desta matéria. E tem uma pessoa assim muito influente, e ela trouxe para nós um escritor, e ele afirma, o Dick Jacques, ele fala assim: cada coração com Cristo é um missionário, e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Legal, né? E isso vem muito a ver mesmo com o evangelismo. Porque nós vemos na palavra de Deus que o Senhor Jesus, ele nos traz uma ordem, né? Ele, quando estava reunido, antes da sua ascensão, antes dele subir aos céus, ele deixou uma comissão para nós, né? E na qual a primeira igreja, a igreja primitiva, ela fez essa tarefa certinha, né? Ela anunciou realmente Jesus. Como assim, pastora? Como assim, né? Hoje nós conhecemos Jesus. Você conhece Jesus. Porque a igreja primitiva, lá dos Atos dos Apóstolos, né? Nós vemos todo o Atos dos Apóstolos, nós vemos tudo ali o que aconteceu, que os discípulos saíram e anunciaram o Evangelho, anunciaram Jesus. E aí nós vamos ver nesses 7 capítulos, já no capítulo 1, eu peço que você faça as suas anotações aí que você tem, uma caneta, um rascunho, porque nós estamos sem apostila no momento, mas vocês estarão recebendo a apostila, tá bom? Logo aí já vai estar em mãos. E aí, se você fizer as anotações, é muito legal, porque depois você vai abrir a apostila e vai ficar muito mais fácil para você conduzir o seu estudo. E nós vamos ver já no capítulo 1, consta na página 11, né? Marca aí, capítulo 1, página 11, e ele vai trazer para nós os fundamentos bíblicos e históricos da evangelização, né? Os fundamentos bíblicos e históricos da evangelização. Então ele vai definir muito bem essa questão, o que é, né? O que é uma evangelização. E tem aqui na página 11, diz assim: segundo o proposto no Congresso sobre Evangelização em 1966 em Berlim, Evangelizar é a proclamação do Evangelho do Cristo crucificado e ressurreto, o único Redentor do homem, de acordo com as Escrituras, com o propósito de persuadir pecadores condenados e perdidos a pôr sua confiança em Deus, recebendo e aceitando Cristo como Senhor em todos os aspectos da vida, e na comunhão com a sua igreja, aguardando o dia da sua volta gloriosa.
Então nós podemos dizer que evangelizar é proclamar o Evangelho, Cristo crucificado e ressurreto. O Evangelho é a principal mensagem das Escrituras Sagradas. Então, assim, simples para nós podermos entender, nosso linguajar, o que é evangelismo. Evangelismo é nós que conhecemos o amor de Deus, nós que conhecemos o plano de salvação, levar e anunciar Jesus para as pessoas. Olha que simples. Então, o que é evangelizar? O que essa matéria vai nos proporcionar? A como abordar, como levar, como anunciar o Evangelho, como anunciar o amor de Deus às pessoas, como mostrar para elas que existe um Deus que ama, um Deus que está ali querendo um relacionamento com o homem. Então, nessa matéria, nessa disciplina, especialmente, nós vemos aqui na página 12, que é segundo outro escritor, Russell Shedd, ele fala assim, que quando homens e mulheres abraçam a fé no Redentor e se rendem à sua vontade, a glória de Deus resplandece com louvor exultante. Deus busca os homens para que possa expressar seu amor e sua compaixão. Então, o amor de Deus sustenta o evangelismo. Olha que interessante. Nós temos eu vou ler somente um versículo. 1 João 4,8 diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então tudo começou com Deus, né? Deus, a gente vê que a primeira missão de Deus aconteceu ali no Jardim do Éden, quando o próprio Deus ele sacrifica o cordeiro e ele pega aquela pele daquele cordeiro, porque Adão e Eva estavam nus. Então ali foi o primeiro anúncio que haveria um Salvador, que Deus já estava em sua missão, Deus já estava anunciando, olha, o homem e a mulher, a humanidade pecou, mas eu tenho um segundo plano. Eu estou agora anunciando que um cordeiro, né, ali mais para frente, futuramente, vai morrer e vai trazer a salvação, e vai trazer o homem e a mulher, e você e eu de volta para Deus. Então começa já o evangelismo sendo Deus pelo seu imenso amor. Então, e nós vemos também Israel com a sua missão. Qual que era a missão dos judeus? Qual era a missão do povo de Israel? Era fazer Deus conhecido. Então precisava todo o povo entender que tinha um Deus, um único Deus, que traria um resgate, que somente Ele era o único Senhor e Salvador de toda a humanidade, para aquele que quis. Então, Israel também tinha uma missão do evangelismo, de fazer todo aquele povo conhecer Deus. Também Jesus veio com uma missão. Qual foi a missão de Jesus? Lá em Lucas, marca em Lucas capítulo 19, versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, qual a razão de Jesus ter vindo ao mundo? Resgatar, salvar, né? Aquele que estava perdido. Um dia eu e você, nós estávamos perdidos, né? Andando por diversos caminhos, mas um dia alguém usou do amor de Deus e chegou em mim e em você e anunciou que existia um Deus que nos amava e que através do Filho dele veio nos levar de volta para Ele.
Então, a missão de Jesus é salvar e resgatar o homem que estava perdido. E também nós hoje, nós somos a igreja, né? Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então, nós também temos uma missão. Está em 1 Timóteo 3,15, que essa missão, ela é uma coluna e baluarte da verdade em um mundo espiritualmente confuso. Hoje nós temos várias ramificações, nós temos várias filosofias, nós temos várias denominações, nós temos várias ramificações, até mesmo dentro da teologia. Alguns teólogos estudam e têm o seu entendimento por exemplo, do arrebatamento, ele tem um entendimento. Outra equipe de teólogos tem outro entendimento. Então, nesse mundo tão confuso, nessa sociedade, comunidade que nós vivemos hoje, nós, como igreja, nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? Evangelizar. A igreja que ela não evangeliza, a igreja que ela não sai atrás de almas, que não vai em busca do perdido, sabe o que acontece no futuro com essa igreja? Ela morre. Ela morre. Por quê? Porque precisa estar sempre tendo em movimento pessoas vindo para Jesus. Porque às vezes a gente vê algumas chaves sobre os evangelistas. Marca aí, depois você vai ler. Marcos 16:15. Nós temos Mateus 28, de 18 a 20. 28 quê? Mateus 28, de 18 a 20. Nós temos Romanos 10, de 14 a 17. 1 aos Coríntios 9, de 16 a 23. 1 aos Coríntios 9, de 16 a 23. Nós temos Mateus 9, 36 a 38. Já perdi, Se você se perdeu, não se preocupe. Na página 14 vai ter todas as referências, tá? É que eu queria aqui ler com você uma referência. Então, se você não marcar, aí depois você vai ficar meio que perdido. Mas vamos lá. Eu quero ler Romanos 10. Romanos, é Novo Testamento, tá, pessoal? Romanos 10. Eu sei que você sabe, você tá... Romanos 10, de 14 a 17. Olha que interessante isso aqui. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias, mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? E o 17 diz: portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, aqui nós vemos o apóstolo Paulo já com uma missão, a igreja, nos representando, e ele faz questionamento: como que as pessoas vão ouvir falar sobre Cristo, sobre salvação, se não tem quem pregue? Como que eles vão ouvir? Então precisa a igreja se levantar para ir em busca dos perdidos e anunciar que existe um Salvador, que existe um plano de relacionamento de volta para Deus. Então o apóstolo Paulo, ele é muito claro aqui, por isso que eu escolhi assim, Romanos 10, de 14, ele começa a nos fazer pensar.
Ele começa a pensar, como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? Como que vai entender e vai crer numa coisa que eles nunca ouviram falar, né? E uma questão aqui muito linda que Paulo fala, porque a fé vem por ouvir a mensagem. E eu me lembro que logo que anunciaram Jesus para mim, eu era católica, apostólica e romana. Daquelas de ir na missa mesmo, daquelas de fazer leitura lá junto com o padre, né, as leituras, de fazer catequese. E um dia, uma pessoa evangelista, olha que é importante o papel do evangelista, ela me confrontou. Ela falou, onde você está ensinando, está de acordo com a palavra de Deus? E ela foi lá, num versículo do Velho Testamento, e ela me confrontou. Ela disse assim para mim, como que você pode pregar a palavra de Deus e não conhecer a palavra? Como que você pode falar de algo que você não entende? Porque você sabe que Deus não se agrada de adorar ídolos. Ela me confrontou dentro da palavra. Aí aquilo foi como assim, sabe, uma flecha que entrou dentro do meu coração, e eu perguntei para ela, como que a senhora pode falar assim? Ela abriu a palavra de Deus e ela disse, porque está escrito na palavra, que é para você adorar ao único Deus, e não a ídolos, e não a esculturas. E ela falou para mim mais, ela falou assim, e Deus tem um plano para a sua alma, Deus tem um plano de salvação para a sua vida. E ali ela ministrou a palavra de Deus para mim. E ali ela mostrou dentro da palavra que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ali ela começou a mostrar para mim a importância de aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. E ela pregou muito para mim, e ela falou muito para mim sobre idolatria, falou sobre salvação, falou sobre o amor de Deus, falou que não existia purgatório, né? Então ela foi mesmo de encontro, ela não teve medo, ela não pôs o pé para trás. E ali eu comecei, ela falou, e tem mais, eu vou orar pela sua vida todos os dias, até você ter totalmente entendimento do que eu estou te falando. Então, além dela anunciar, ela também foi uma pessoa que orou pela minha vida. E aí, aquilo, eu falei, não pode ser isso. E eu fui atrás, eu sempre gostei muito de estudar, eu gosto muito de aprender. Eu falo que eu aprendo em cada palavra ministrada, independente de quem quer que ministra, porque é o Espírito Santo de Deus quem faz. E ali eu fui buscando mais conhecimento, e o Espírito Santo de Deus foi abrindo, e o Espírito Santo de Deus foi abrindo, foi tirando toda a cegueira espiritual. Só tem um que pode tirar a cegueira dos nossos olhos, é o Espírito Santo de Deus. E ali, a partir de então, eu fui entendendo que eu precisava de um Salvador. E depois Deus, mais para frente, levantou meu esposo, e ele cantou um hino para mim, que eu me lembro até hoje, Cortar o Madeiro. Não sei se alguém está entendendo, é um hino muito antigo, né? Você que vai assistir essa aula, ou está assistindo, e você que está aqui presencial, ele é um hino que fala muito de um Deus amoroso. E esse hino fala cortar o madeiro. E meu esposo sempre tocava, né, violão assim, e ele começou a cantar esse hino para mim. E ele começou a louvar. E essa letra desse hino dizia assim,
Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrados com pregos cravados, pesado ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus me deu graça, morrendo na cruz por mim e por ti. Assim a cruz do Salvador, alguém sabe? Madeiro lavrados, os cravados, pesada ficou. E aí, com essa letra deste hino, olha o que o Espírito Santo de Deus faz. O Espírito Santo de Deus usa os hinos. Eu falo que é um hino assim que toca o coração da gente, né? E ali eu comecei a chorar e ele falou de Jesus para mim e ali eu fui no processo até eu aceitar Jesus, né? E entender que não é religiosidade, né? Até mesmo hoje em dia, às vezes a gente vive uma religiosidade. E isso é muito ruim, isso é muito ruim, porque a religiosidade muitas vezes nos priva do que o Espírito Santo de Deus quer fazer nas nossas vidas. Eu já tive muitas experiências já com o evangelismo e eu gosto demais, eu gosto de ir em casa, eu gosto de sentar, eu gosto de falar de Jesus mesmo, né? Mas sempre Deus sempre prepara a oportunidade certa. Você não vai chegar lá que a pessoa que é idólatra, a pessoa que já está nessa situação e você vai lá e põe o dedo na ferida dela e, né? Não é assim. Você não vai falar assim, não. O Espírito Santo de Deus vai te conduzindo até o ponto de você realmente falar de Jesus. Eu falo um pouco de idolatria porque eu vivi, eu tenho propriedade de dizer isso. Então é o que eu vivi, né? Outros viveram outras experiências. E um dos evangelismos que a gente sempre fazia, a gente saía, ia nas casas e a gente chegava lá nas casas e uma época, eu me lembro que a gente saiu das ruas, entramos numa casa e a pessoa falou assim, não, pode entrar, a senhora era para casa, então a gente entrou. E ali a pessoa não acendia a luz, e aquilo estava ficando escuro. E eu falava assim, por que será que eu não acende a luz, né? E eu tinha que ler a palavra. E olha só como aqui a gente tem, quando é evangelismo, não só evangelismo, mas você tem que sair na dependência de Deus, quando você vai para esses lugares. Porque você nunca sabe que você vai ali. Então você precisa realmente saber o que você está fazendo, saber que Deus te levou e saber que o Espírito Santo de Deus vai te usar. Com sabedoria. E aí a gente foi chegando naquele quintal limpo, um banco de madeira, a coisa mais linda ali, o quintal todo arrumado. E aí antes eu tinha orado, né, antes da gente sair, e o Espírito de Deus, eu falei assim, vou levar a Bíblia, né, parece que a igreja gosta da maior, né. Aí eu quero ver pra você, aí o Espírito de Deus falou assim, não vai levar a Bíblia. Eu falei, acha? Como não vai levar a Bíblia? Não vai. Fiquei até triste, né? Deixei a Bíblia em casa, mas já estava no meu coração a palavra, né? Isso que é diferente. E aí chegamos lá, sentamos no quintal da casa da pessoa e eu não acendia a lâmpada, e estava ficando escuro. E o Espírito de Deus falou assim, você está vendo porque você não ia trazer a palavra? Porque você não ia ter condição de ler a palavra. Então você vai ministrar o que está no seu coração para ela. E aí já estava assim, eu falava assim, aí começamos a fazer um louvor, e aí eu falei, Senhor, eu precisava de uma luz. Aí o poste da casa da mulher acendeu. Aí deu uma leve clareada, né? O poste da rua, da calçada, acendeu. E aí deu ali uma margem para a gente continuar, porque já estava bem escuro. E então Deus foi trabalhando naquela vida. E ali todo o grupo que a gente fazia evangelismo, a gente não levava só a palavra.
A gente via também a questão que a pessoa estava vivendo. E aí eu me lembro que no final, a gente orou tudo tal, fizemos um convite, dá um apelo, e no final ela disse assim, a senhora me perdoe, mas minha energia está cortada. Aí ela me trouxe a conta da energia, aí eu falei, não. Aí o pessoal falou, vamos gente, vamos. Aí cada um pegou um tanto, pagamos a energia dela. E aí Deus abençoou aquela vida e o filho dela se converteu, veio a Cristo, sabe? É os frutos, né? É os frutos. Então, o que é o Evangelho? Então, eu estou falando isso já, falando que nós somos a igreja e nós temos a missão de anunciar a palavra. Porque como Paulo diz assim, como vão crer se ninguém falar? Como vão ouvir se ninguém pregar? E ouvir a palavra de Deus é diferente de você estudar a palavra e é diferente de você pegar a palavra e ler a palavra. Aqui é muito claro, porque eu falo assim, porque a fé vem pelo ouvir a mensagem. Então você ouve a mensagem. Então você gera fé no seu coração e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então aqui o apóstolo fala assim, ouça a palavra. Vocês podem ver, os hinos a gente não ouve, os hinos tem uns hinos maravilhosos, tem uns hinos maravilhosos que falam, a gente chora, a gente adora, e você está o quê? Ouvindo. É a mesma coisa a palavra. Quando você vem para um culto, ou você está num lugar, você ouve a palavra, é diferente de você ler a palavra. Pode fazer um teste. Se você não fez, faça. Por isso que é importante a gente estar nos cultos. Por isso que é importante a gente sentar para ouvir a palavra, né? Inclusive, domingo foi uma palavra maravilhosa que a pastora Angelina ministrou, domingo de manhã, meu Deus, uma palavra mesmo que veio, sabe, assim, uma unção e foi assim. Então, você vê a igreja se movimentando por ouvir a palavra e se posicionando diante da palavra. Então nós vemos que a responsabilidade foi nós que recebemos. Esse ide, quando o Senhor Jesus diz lá, antes um pouquinho dele subir aos céus, né? Ele reuniu seus discípulos e ele disse assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê. Então a gente tem que fazer o quê? Como igreja, ir e anunciar o Evangelho, ir e falar de Jesus. Nós não vamos para isso, nós não vamos assim, fazer a pessoa crer. Isso é uma obra do Espírito Santo de Deus, porque o crer não cabe a mim, a você, fazer a pessoa crer. Muito claro, fala, ide, vai. Por onde você passar, onde você chegar, você anuncia, vai anunciando Jesus. Anuncia Jesus, anuncia Deus, anuncia o amor de Deus, anuncia que há um reino de Deus estabelecido e vai vir, né, grandiosas maravilhas depois dessa vida. Você tem que anunciar. Ide é para nós irmos, né? É a grande comissão que deixou para nós. Então, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Não é pregar de mim, pregar a doutrina, pregar a doutrina da igreja, não. É pregar a palavra, né? Pregar o Evangelho a todos, indistintamente. Não vou pregar aquela pessoa, não. Se essa pessoa, evangelista, não tivesse trazido o amor de Deus, entendimento para mim, olhado pela minha vida, hoje talvez eu não estaria aqui, né? Mas por isso que nós somos o quê? A igreja do Senhor. Nós somos embaixadores de Cristo. Você sabe o que é embaixador? Embaixador é uma autoridade constituída. Nós, vou falar assim para a gente entender, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos do céu, estamos representando o céu na terra. É isso. Nós estamos representando
Cristo, aonde há trevas, nós chegamos com a luz. Então, lá em 2 aos Coríntios 5:20, né, vem falar também do ministério, 2 aos Coríntios, eu vou até pegar. Ai, gente, a hora voa, ela não é? Quando eu vejo, a gente já... Ó, em 2 aos Coríntios, capítulo 5, eu vou ler o 18... eu vou ler o 15, o 18 e o 20, tá? Então vamos lá. Nós somos despenseiros, ó. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. No versículo 18 diz: tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E no 20 diz assim: portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Que coisa linda, gente. Então, nós somos o quê? Nós somos embaixadores. Na verdade, nós somos do céu, estamos na terra, representando as coisas celestiais, representando Cristo. Nós somos ministros de reconciliação. O que é reconciliação? É reconciliar-se. Nós éramos inimigos de Deus, vem Jesus e nos reconcilia com Deus. Então, nós temos um ministério de reconciliação, que é trazer o perdido para se reconciliar com Deus. Olha que coisa linda! Nós temos isso, fala assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Então nós, aonde nós formos, aonde nós estivermos, tem esse posicionamento. Você é um evangelista naquele momento. Você está ali sendo um ministro que vai reconciliar aquele que está perdido para voltar a ter um relacionamento com Deus. E os despenseiros da multiforme da graça de Deus, que é isso, né? O despenseiro, ele é um administrador. Então, o que Deus faz? Deus olha para nós, somos justificados pelo sangue de Cristo, como somos lavados e remidos no sangue, nós entramos, temos livre acesso à presença de Deus, podemos falar com Deus em nome de Jesus, e aí o Senhor nos concede os dons, os espirituais, ministeriais, tudo aquilo que você já aprendeu dentro da matéria, dons ministeriais e dons espirituais. Então, Deus nos dá isso para nós. A dispensa de Deus é aberta para nós pegarmos tudo aquilo que Ele nos dá, para quê? Para poder ir e fazer a obra dele. Quando estamos numa reunião, ali você precisa abrir seu coração assim de oração, de louvor, de agradecimento, dizer: Senhor, tudo que estiver na sua dispensa, pela tua graça e misericórdia, me dá, porque eu quero fazer a tua obra. E você vai ver o que Deus faz quando a gente realmente se coloca à disposição. Então, eu estou resumindo bem rapidinho sobre evangelismo, de uma forma muito clara e simples para a gente entender. Tem o dom de evangelista, tem aquele que já recebe esse dom, né? Aqueles que vão. A nossa fundadora, ela foi uma mulher assim, evangelista. Ela saía mesmo, ela colocava um dia, ela pegou, foi abrir uma obra, ela pegou um banquinho
Não tinha ninguém lá na igreja, ela pegou aquele banquinho e saiu correndo, colocou no lugar, subiu no banquinho e ficou lá. De repente, um monte de gente em volta dela. O que ela faz? Ela pega esse banquinho e sai correndo. Quando ela pega o banquinho e sai correndo, o pessoal sai correndo atrás dela. E ela fala assim pro pessoal lá do templo, do lugar: a hora que eles entrarem, você tranca a porta. Aí trancou a porta. Aí ela anunciou Jesus e muitas almas se renderam a Cristo. Olha a estratégia dela. Naquela época, quantos anos fazer isso, né? Ela foi inspirada pelo Espírito Santo porque ela amava almas. Ela queria ganhar almas. Tanto que tem eu até marquei porque eu achei lindo. Ela fala assim, ó: vamos alcançar o perdido a qualquer custo. Vamos alcançar o perdido a qualquer custo. Isso é maravilhoso. É saber que realmente existe almas que estão indo para o inferno. Almas que estão perdidas. E nós estamos aqui para fazer isso. Então, a maior comissão da igreja hoje é ir em busca dos perdidos. Isso é evangelismo, né? E a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, quando do capítulo 7 até o capítulo 12, nós vemos ali várias situações, né? Quando o Senhor Jesus fala assim, ó, fiquem, né, em Jerusalém, até que do alto céu vocês sejais revestidos de poder. Quando vocês forem revestidos de poder, vocês vão sair e o que? Testemunhar. Testemunhar do que? De mim. De mim. Então, muitas vezes a gente erra, vou falar assim, muita gente erra porque a gente acha que a gente já aceita Jesus, entende o plano de salvação, mas a gente não busca o revestimento de poder. Porque nós temos que sair, sim, mas revestidos de poder. Para quê? Para testemunhar. E os discípulos lá na igreja primitiva, os apóstolos, os discípulos, eles fizeram exatamente isso. Eles saíram, né? Foram para Jerusalém, foram para a Judéia, foram para Samaria. Samaria é uma coisa fantástica, eu me espelho muito, assim, eu gosto muito, lá em Atos 8, de 4 a 8, quando Filipe sai, né? E o corpo dele foi translatado, gente. Quando eu penso nisso, eu falo, meu Deus, como assim? E ele era evangelista, Filipe. Ele chegava nos lugares, maravilhas aconteciam, sinais aconteciam, pessoas se rendiam a Cristo, se entregavam as vidas a Cristo, havia batismo. Né? Havia ali sinais, maravilha, havia cura, a palavra fala, em Atos fala, você vai ver todo o livro de Atos, você vai ver. E Filipe era um desses evangelistas, a ponto dele correr atrás de uma carruagem para encontrar aquele etíope, para poder anunciar, e através desse etíope foi levado a outra nação a palavra, o evangelho. Olha só, gente, e ele vai. E ele prega, e em missão transcultural prega ao etíope, um alto oficial da rainha de Candance, que crê e pede para ser batizado naquele mesmo dia. E é interessante que nessa última conferência, Paixão e Ousadia, né, e trouxe muita luz para a gente, porque às vezes a gente acha que a pessoa ela vai crer, e você precisa ela no processo de santificação para depois ela ser batizada. E a palavra que Filipe não fez isso. Filipe correu, falou: o senhor está entendendo aí que o senhor está lendo? Mas não está entendendo nada. Peraí que eu já vou ensinar, peraí que eu já vou explicar. Já sentou lá, né? Com esse homem, né? E já explicou toda a palavra, e ele já entendeu, e ele falou: mas o que me impede de ser batizado? Nada, você crê? Então vamos lá, onde tem água? Está aqui, então vamos lá, batizou, e o homem não veio fazer um processo de santificação, o homem foi embora, o homem foi para outro país, da onde ele veio. Aí
processo de santificação, a gente já viu isso, né, nas nossas aulas passadas, é um processo de santificação. Ou vai falar para você que você não teve um pensamento ruim, ou que você não desanimou, ou que você até mesmo questionou Deus nesse processo do teu batismo até agora. Teve. Por quê? Porque a gente está num processo e vai chegar o dia que essa carne linda e maravilhosa vai para a sepultura. Vai para a sepultura, gente. Nós temos que ganhar almas para Jesus. Essa é a missão nossa. E Filipe é lindo, depois vocês vão ler. Está na página 17, várias situações onde a igreja ela foi espalhada. Porque já era um propósito de Deus. A igreja perseguida, né? Ali com a morte já de Estevão, Paulo perseguindo a igreja. E aí a igreja foi se espalhando. Por quê? Porque estava no plano de Deus, que precisava anunciar o evangelho a toda criatura. E a igreja, o que a igreja faz? A igreja se fechou, ficou em Jerusalém e ela não saía. Medo, né? Pensa bem também, né? Ser perseguido. E aí o que Deus faz? Manda perseguição para que, cada um vai para um canto. Cada um vai para um canto. E foi onde o evangelho foi anunciado, né? Anunciou, já estava em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, aos gentios, né? Veio até nós, a nós, e também até os confins da terra. A gente vê hoje, né? A gente anunciando, está aí nos índios, né? Está em várias nações. Então, é importante e tem que se cumprir. E é interessante que Paulo, ele até os confins da terra, Saulo é escolhido por Deus para levar a mensagem aos gentios, está em Atos 9, 15 e 16. Mas você nem precisa anotar, porque está na página 17, tá bom? Tudo isso que a gente deu uma resumida para você. Aí é interessante que a gente vai falar um pouco também sobre um grande avivalista, um escritor. Ele diz assim, Wesley Duell, ele diz no seu livro Fogo de Reavivamento. Alguém já leu esse livro? Conhece? Está na página 17, tá bom? Essa anotação. Já ouviu falar? Ele escreve, ele fala assim: a presença e o poder de Deus opera de forma tão poderosa e intensa durante o reavivamento, que ele realiza mais em horas ou dias do que em anos de ministério fiel, onde não há reavivamento. Durante o reavivamento, as pessoas se movem em direção a Cristo, pessoas que não podem ser movidas de qualquer outra forma. Muitas orações que não foram respondidas durante anos são gloriosamente respondidas, porque a atmosfera frequentemente fica cheia do poder majestoso de Deus e os cristãos reconhecem isso como a presença santa de Deus. Na verdade, antes de um grande avivamento, haverá alguns declínios espirituais e morais. Acontece, grandes escândalos, grandes situações, também sobre um juízo, uma execução de um juízo divino, também precede, e também às vezes surge, Deus levanta vários líderes, né, em consagração ao Senhor, né? Então esses líderes, eles se levantam para levantar e trazer o avivamento para a nação e para o povo. E você vai ler também página 18, página 19. Então, sempre quando há uma grande manifestação extraordinária do poder de Deus, você pode ter certeza que haverá um avivamento. Porque tem pessoas que eles falam, vou fazer uma campanha para avivar. Isso não é um avivamento. Não é. O avivamento vem em muitas partes, você vai ver aí na página 20 da apostila futuramente, que você pegar nas suas mãos. Então você vai ver alguns avivamentos nos Estados Unidos, na Europa,
já no século XIX, esse Charles Finney, ele diz assim: alguns homens foram instrumentos de Deus para liderar grandes avivamentos. Foi poderoso na palavra, na oração e no testemunho. Viveu nos Estados Unidos, esse Charles Finney, e ele fala sobre a influência de sua pregação. Igrejas foram renovadas, nasceram novas comunidades, pessoas deixaram vícios. E também Charles Spurgeon, ele foi professor de crianças na escola bíblica dominical e viu muitos pais se converterem com o testemunho dos filhos. Moody, nos Estados Unidos da América, calcula-se que cerca de 500 mil pessoas entregaram a Cristo por seu intermédio. Gente, mas fala sério, a oração, eu falo que a oração move o coração de Deus. E quando a atmosfera que envolve a igreja, que a igreja busca, que a igreja clama, que a igreja tem sede e fome da presença de Deus, a presença de Deus se manifesta de tal forma naquela igreja que há avivamento. Sem isso, é muito difícil. A gente vê que o avivamento não é e não pode ser uma campanha promovida pela igreja em tempos esporádicos ou numa data pré-fixada. O avivamento tem que ser a vida da igreja. E com essa presença e poder de Deus e a ação do Espírito Santo, será impossível uma igreja não sair de suas quatro paredes e cumprir a determinação do Senhor, que é a de pregar o Evangelho. Então, o evangelismo e conversão de pessoas será o resultado da vida abundante que a igreja está desfrutando. Então, quando a igreja é ativada, quando a igreja tem essa consciência do chamado dela, aí ela sai das quatro paredes e ela faz o avivamento, acontece o avivamento. Mas por quê? Porque eu e você, que somos igreja, nós entendemos que precisamos da presença do Espírito Santo. Aonde nós chegarmos, a presença de Deus chega. E aonde a presença de Deus está, você pode ter certeza que vai acontecer algo novo. Haverá arrependimento. Eu falo que o maior milagre não é o aleijado andar. O maior milagre é quando um perdido, ele se converte, ele se arrepende e ele vem realmente e se derrama na presença de Jesus. Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre. Porque às vezes a gente vai orar pelas pessoas, a gente vai muito nas casas, a gente conversa, a gente vê muitas coisas acontecendo nos lares, nas casas. E recentemente quero compartilhar com vocês que nós fomos na casa de uma pessoa, que nos pediu para a gente ir. E aí nós chegamos lá e eu falei: Senhor, qual que é a palavra que a gente vai ministrar, Porque cada situação é um direcionamento. Nós chegamos na casa e a pessoa tinha recebido um diagnóstico de um câncer. E eu falava: Senhor, eu queria tudo que o Senhor operasse, assim, sabe? Que a gente orasse e esse câncer sumisse, desaparecesse, Para que o seu nome seja glorificado. Não porque a gente vai lá e porque a gente fez nada disso, isso é vaidade do homem, mas é que para que a glória do Senhor se manifestasse, aquela pessoa recebesse aquele toque, aquele milagre e ela louvasse a Deus, E aí na hora que a pessoa falou o diagnóstico, então a gente não sabia, e eu falei: Senhor, Pai, opera o milagre aqui, o Senhor pode, eu creio que o Senhor tem todo o poder de operar. Mas o Espírito Santo falou assim: não, prega de Jesus para ele, fala da salvação para ele, fala da vida eterna para ele. E aí é complicado, porque quando você tem uma pessoa que tem um diagnóstico de morte, que não tem jeito, medicina não tem jeito, E você chega ali
E aí você sabe que você não vai falar de cura. E aí você olha para a pessoa e ela está esperando assim, ela vai orar e eu vou ser curado, né? E aí o Espírito de Deus foi movendo e a gente foi falando, né? E o Espírito de Deus, no final, eu falei para ele assim, você não quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma? Ele falou, eu quero aceitar esse Jesus que morreu por mim. E ali naquele momento a gente sentiu tão grande, mas tão grande a presença de Deus, assim, inundou o lugar. Você sente, parece, sabe quando você sente mesmo aquele ambiente mudado? E ali, nossa esposa se alegrou, e ele se alegrou, e aí eu tô para voltar, porque ele está fazendo, né, 10 sessões de rádio, químio, e a gente vai voltar lá. E eu vou tornar fazer, né, o procedimento e eu vou falar do batismo para ele. E se ele aceitar o batismo, sem perca de tempo, em nome de Jesus nós vamos batizar. Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre. É lógico que a gente quer, né, chegar a pessoa, né, olha, que maravilha, né? Mas Deus conhece o futuro. Nós não conhecemos, né? Veja aquela pessoa ali, ela recebe esse milagre tão grande, mas ela não vem para Jesus. E Deus quer salvar. Deus quer salvar a todo custo. Todo custo Ele quer salvar. E nós, a Igreja do Senhor do século XX, nós precisamos ir realmente. Precisamos. Pode falar, pastor Diogo. Hoje aconteceu um fato desse jeito. Eu tenho um cliente aqui na cidade e eu cheguei no estabelecimento dele e ele é uma pessoa assim, católica, muito carismática, sabe? E ele me cumprimenta, paz, não sei o quê. E hoje quando eu cheguei lá, a gente começou a conversar e a conversa não foi nem sobre sobre o produto que você ia aprender. O meu profissional com o profissional dele. Não, foi algo mais pessoal, porque a gente tem um conhecimento. Ele me conhece desde pequenininho. Pequenininho esse jeito. Desde a infância. E aí a conversa foi tão assim, no meu ver, tão espiritual. Ele encheu o olho d'água e eu senti a vontade de chorar. Sim. Porque eu estava ministrando com uma pessoa e ela concordando comigo. Sim. E eu me senti feliz, sabe? Sim. E eu falava assim para ele, você tem noção do que Jesus deixou para nós? Ele diz assim, que no nome dele nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Eu falei assim para ele, Jesus curou leprosos, cegos, e ele começou a falar daquilo que Jesus também fez. Sim. Eu falei assim para ele, imagina a gente olhar para uma árvore e falar, Jesus mandou secar a árvore, e a figueira e tal. E eu olhava assim para ele assim, e falei, rapaz, esse cara se virar crente, meu amigo, aguarde. Então assim, as pessoas estão necessitadas de ouvir a palavra. Ela assim, ela já se abriu comigo, que ela já tentou matar uma pessoa. Enfim, e toda vez que eu vou lá, o foco nosso não é nem a venda. A venda é o extra, tá entendendo? Mas o foco nosso é eu falar de Jesus para ele e ele deixar eu falar. Isso. Então, esse testemunho que o Diogo está relatando para nós aqui presencialmente, é isso mesmo, é a alegria que brota no nosso coração quando nós podemos falar de Jesus e a pessoa, você percebe que a atmosfera do ambiente muda, porque a pessoa está ali sedenta e ele anunciando Cristo de uma forma o quê? De uma forma muito sábia, contextual do que está vivendo hoje e ao mesmo tempo introduzindo a palavra, levando ele a entender Jesus e aceitar Jesus, sabe? Esse é o maior, sabe? É o maior presente que a gente pode receber. É uma alegria imensa quando a gente fala de Jesus. Meu esposo, ele é evangelista nato.
ele é Dom, né? E ele é assim, se ele está no bar, se ele vai comprar um pão, ele chega no bar, ele fala de Jesus. Se ele vai fazer uma compra no estabelecimento, ele chega lá, não sei o que acontece, vai conversando, conversa de política, conversa de igreja, daqui a pouco está falando de Jesus, né? E ele fala assim, o dia mais feliz para mim é o dia que eu consigo falar de Jesus e a pessoa dá ouvido. Esse eu ganhei o dia. Eu não ganhei a compra, eu não ganhei negócio, eu não ganhei. Aquele dia é o mais feliz para mim, porque eu tive a oportunidade de anunciar Jesus como Salvador. Então, é muito importante a gente falar sobre Jesus, né? E agora aqui na página 21, já do capítulo 1, a gente já vai estar encerrando, tem algumas referências para o evangelismo, que a gente vê na página 21, alguns encontros de salvação. A gente vê que Jesus, né, teve um encontro com Nicodemos, né? Nicodemos foi à noite, lá você vai ver na página, quando você pegar a apostila você vai ver, eu vou falar de forma rápida, porque todo mundo aqui tem conhecimento, você que está em casa também tem. Então, Nicodemos, né, são alguns encontros que Jesus teve, ou que as pessoas tiveram com Jesus, né? Nicodemos foi de noite, né? Nicodemos era um mestre da lei, mas Jesus pergunta para ele, né? É necessário você nascer de novo, né? E ali começa a explicar e a falar, né? Que realmente precisava, que nesse momento Jesus revela para Nicodemos o plano de salvação. Porque é exatamente em João 3,16 que ele fala, né? Que Jesus veio para salvar, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que enviou seu filho. Naquele momento ele revela isso para Nicodemos. E no outro encontro, a mulher samaritana, né? E ela pergunta, né? Começa a ter um diálogo. E é interessante que começa assim, era-lhe necessário, Jesus, né? Era necessário ele passar por Samaria. Depois você vai ver também Jesus ali quebrando os preconceitos sociais, políticos daquela realidade em Samaria. E também fantástico, né, que a gente vê sobre o Zaqueu, né, um publicano também, que Jesus se ofereceu. Olha que legal, né? Jesus nossa, você vê as estratégias, né? Vai num posto, senta lá, espera a mulher chegar, né? E fala, é necessário que esse aqui, né? Para quebrar os preconceitos. Aí daqui a pouco ele viu um homem lá no galho da árvore, lá, né? Figueira brava lá. O que tá fazendo aí? Desce! E convém que hoje eu vou posar na sua casa. Jesus se oferece para ir na casa, nem foi convidado, né? E Jesus falou, hoje me convém eu posar na tua casa. E é interessante que, uma coisa linda aqui, que Jesus chama ele por nome, né? Zaqueu. Yes. Bota lá na árvore, lá em cima, pequenininho. Jesus para e fala assim, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém posar na sua casa. Eu quero cear com você, quero estar com você, né? E depois outro encontro também que a gente vê, fantástico, sobre o endemoniado gadareno, né? Onde Jesus sai de um lago, atravessa, né, o lago e vai encontrar este homem e faz deste homem um evangelista. Porque Jesus não viu o gadareno, né, com aquela situação toda, mas via além daquela situação de cativeiro. Ele via o quê? O gadareno como um evangelista. Então ele foi lá para o único homem. Aí a gente vê, olha a importância que nós temos, a importância de uma vida, a importância que Jesus deu para aquele homem, acorrentado, escravizado, nu, né? Se cortando, uivando, longe nos sepulcros, né? E aí Jesus atravessa o lago para encontrar uma
vida. E esse gadareno ainda fala para ele assim: deixa eu ir junto, eu estou bem agora, estou alinhado, arrumadinho, com o juízo, né? Deixa eu ir junto, vou entrar no barco, Jesus. Jesus não permite. Jesus permite os demônios saírem do corpo, a legião de demônios se lançarem nos porcos e os porcos se lançam no mar. Mas Jesus não permite o homem com ele. Por quê? Porque ele é seu missionário naquela região de Decápolis, né? Então, Jesus, ele vê nós, não do que nós somos aqui, falhos, da nossa estrutura, mas ele vê além, né? Ele vê além. Então, quando a gente vê quando eu passo, assim, eu vejo um mendigo, uma pessoa na rua, eu olho e falo assim: meu Deus, a gente falha muito, né? A gente tem que anunciar mais Jesus, né? E às vezes a gente não faz, a gente está pecando. Mesmo aí você fala assim: mas o médico falou. Não tem problema, fala de novo. Fala quantas vezes for. Você não vai fazer a pessoa crer, mas você tem que anunciar, tem que falar. Quem vai fazer e convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Não é eu e nem você. O Senhor fala: ide por todo mundo e pregai. Ele não falou assim: ide por todo mundo e convertei. Pregai o Evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo, né? Então nós terminamos essa parte e eu quero só, mas está na página 23, do capítulo 1, que a gente está vendo sobre fundamentos bíblicos da história do evangelismo. Só quero fechar aqui com Isaías 61, de 1 a 3. Fala assim, ó: o Espírito do Senhor, do soberano Senhor, está sobre mim. Olha só a missão de Jesus. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Isaías profetiza sobre Jesus, o que ele iria fazer. E quando Jesus está lá no templo, ele pega o rolo de Isaías, lê para todos, e ele diz assim: hoje, está em Lucas 4, 21, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então, olha a missão. Então, nós fechamos, aí nós vamos capítulo 2. Capítulo 2 está na página de número 27. Aqui é muito interessante, porque ele veio falar esse capítulo sobre a nossa geração e a nossa responsabilidade. Que na verdade eu já vim trazendo isso para vocês, né? Então a gente já vem trazendo. Então eu quero pegar, aqui na página 27, diz assim: Jesus diz, perguntando, né? Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. E aí
pergunta para você nesta noite, para mim e para você. Quem é Jesus para você? Quem é? Para mim, tudo. Tudo. Quem mais? Meu papai. Hã? Meu papai. Ah, que isso falou que é o papai. Meu Salvador. Patrícia, meu Salvador. Alguém mais? Foi a minha divisão de águas. O Theo, divisor de águas. E eu, pastor, Pastor Diogo, quem é Jesus para você? Ah, pastor, fala aí. Hã? Quem é Jesus para você? Um grande homem. Um grande homem. Ensinador. Mestre. Você, o que é? Ó, Meu refúgio, minha fortaleza. Ah, nossa, refúgio e fortaleza, né? Então, alguns exemplos do que Jesus disse acerca de si mesmo. Olha que Jesus fala dele. Eu vou pegar só uma referência. João 14,6, está na página 28, tá? Diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mateus 28, 19 e 20 diz, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ai, coisa linda, né? Jesus está aqui, né? Glória a Deus. João 10, 18 diz, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então, aqui a gente vê que Jesus fala acerca dele mesmo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou, ele fala. E os demônios? O que os demônios sabiam quem era Jesus? Uma referência. Mateus 4, 1, 11 fala assim, o diabo tentou Jesus sabendo que era o Cristo. Olha os demônios. Lucas 4,34 diz, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Então, os próprios demônios sabiam quem era Jesus. Né? E os homens? O que os homens confirmaram que Jesus é? Olha, Marcos 10, 47, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Venho ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Aqui a mulher samaritana. Disseram à mulher, agora cremos não somente por causa que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então você vê, né? O próprio Deus confirma a identidade de Jesus. O diabo, seu principal inimigo e adversário, reconheceu o poder do Filho de Deus e os homens declararam acerca da sua divindade, né? Se evangelizarmos nessa sociedade sem destacar essas verdades, então não estamos evangelizando. É preciso resgatar que cremos na palavra e no que ela diz. O mundo pós-moderno só vai ouvir pessoas que têm convicção daquilo que estão proclamando. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, hoje, a geração de hoje, né? Pois essa palavra vem nos ensinar.
Algumas características da presente geração. Uma delas, a visão da sociedade hoje, atual, em relação ao pecado. Eles não acreditam. Está tudo certo, não tem nada a ver. Pecado para eles está certo, não tem mais pecado. A visão da sociedade hoje, né? Não há dogma, então não há pecado. Na cabeça deles não há pecado. Hoje falamos sobre a salvação e não sobre a perdição. Olha que interessante isso. Rompimento do relacionamento com Deus, a comunicação perdida a partir da queda do homem e seu afastamento de Deus. Se não há conceito de perdição, não há para a salvação. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Se o Evangelho não for bem comunicado, vai transformar convicções e não comportamentos. Numa sociedade cuja cosmovisão é a busca de prazeres momentâneos, os quais são supervalorizados. Vivemos o podemos fazer tudo, desde que estejamos satisfeitos e cheios de alegria, desde que sejamos reconhecidos. A vaidade é o produto do maior destaque para esta geração. Uma sociedade líquida, volátil, descartável e subjetiva. Então, hoje, quando você vai falar de pecado, a pessoa fala, mas o que é? Pecado isso? Né? Então, nós temos algumas chaves para alcançar essa geração. Está na página 30, um missionário, Ronaldo Lindório, num Congresso Brasileiro de Missões 2018, falou que existem 3 forças que reorganizam a sociedade em nossa geração. A primeira, marquem isso, urbanização. Está na página 30 da apostila. As pessoas vivem cada vez mais em cidades, então isso é urbanização. A globalização, as pessoas estão cada vez mais conectadas umas com as outras, então é a globalização. A polarização é a tendência ao radicalismo ou ao extremismo, então é uma concentração em extremo opostos, isso é o que? É a polarização. Então, o que acontece hoje? O ser humano, ele busca momentos, né? Então, como que nós como evangelistas, nós vamos alcançar essa geração? Então, eles falam assim, nesse estudo, que é importante, é muito importante a gente falar a verdade. E ter a convicção do que você fala. Você não pode, mas a palavra é... Não, Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Não pode ter dúvida naquilo que você fala. E você precisa falar de pecado. Você precisa falar de perdição. Porque senão vira aquele misticismo. Né? Envolve, não, tá tudo certo, nada a ver, tá tudo ok. Não. Como que você vai levar uma pessoa a Cristo se você não falar que ela está perdida? Ela vai falar, não precisa de Salvador. Simples assim. Você precisa falar que ela está num mundo de trevas, que esse mundo de trevas vai levar ela a separação eterna de Deus e que por esse motivo você precisa de um Salvador. Você precisa renunciar ao pecado. Você precisa se arrepender. Você precisa se converter. Porque há necessidade de ter um Salvador. Porque se você não pode falar para a pessoa assim, você se converte, você vai tão rodar já para isso. Depende se você tem liberdade com as pessoas. Depende. Tudo vai depender da conduta, mas você não vai chegando assim também que a pessoa vai falar. Então, o
o que eu quero deixar para vocês aqui na página 31, no capítulo 2, fala de 3 características centrais importantes. A verdade espiritual da presente geração, mais místicas, tem muitas formas. Pode ser encontrada em qualquer igreja, em qualquer fé, em qualquer pregação ou texto sagrado de revelação. Ela possui também uma ênfase na busca do indivíduo, pela sua própria espiritualidade. Ele não está buscando Deus, ele está procurando um significado espiritual para ele mesmo. O centro do universo não é Deus ou a sociedade, ou o centro do universo é o indivíduo. Então eu estou procurando uma espiritualidade para mim, não estou procurando Deus. Né? E o terceiro é o misticismo, que se torna, portanto, o sistema religioso perfeito. Não necessita de revelação, rejeita qualquer pensamento dogmático, se fundamenta na percepção e não na experiência do indivíduo. E o evangelismo? Como o evangelho responde a estas questões em um contexto pós-moderno, urbano, líquido, plural e místico? Primeiro, a visão que a sociedade passou a ter da Bíblia. Hoje, eles não vê mais como um livro espiritual. Não, é um livro qualquer. Livro de história. Um livro de história, um livro de filosofia. Jesus foi um homem bom, né? Jesus foi um grande filósofo, ele morreu lá, tá tudo certo. Então, eles não vê mais a palavra de Deus como uma revelação de Deus para o homem, né? Então, essa é a visão que a sociedade moderna hoje passou a ter da palavra de Deus. E tem muita gente que está incentivando mais a isso. Sim. Infelizmente. Tem muitos pregadores novos aí que se dizem hoje coaches, né? Sim. Mais evangelistas que incentivam cada vez mais a se afastar da palavra. Sim. Porque se ele se afasta da palavra e ele realmente não ministra a palavra da forma que tem que ser, a pessoa vai massagear o ego dela, ela vai se sentir bem, mas o foco não foi alcançado, que é o arrependimento, é a conversão e é a salvação. Por isso que muitas pessoas hoje se tornam depressivas dentro da igreja. Porque em vez de receber uma palavra de correção espiritual, de avivamento verdadeiro, essa é uma palavra de motivação. Motivação não salva. Não. Gente, a pessoa que recebe a palavra, ela tem que receber aquela palavra e ela tem que querer uma mudança. A palavra ela tem que surgir realmente já tem que mudar o meu comportamento. Eu tenho do jeito que eu estou, santidade. A palavra de Deus fala isso, né? Sem santidade ninguém verá a Deus. Então todos os dias eu tenho que sacrificar a minha carne. Eu tenho que buscar. Hoje em dia a nova geração, você pode ver que não tem aquele temor que nós temos de Deus. É ou não é? Buscar santificação, temor, né? De saber que existe um Deus que controla tudo, um Deus que é soberano, que você se rende, que você consagra a sua vida. Eu minto, daqui a pouco eu vou lá peço perdão, tá tudo certo. Não tá certo, não é assim que funciona, né? Então nós vemos aqui na página 31 que vem falar sobre que não é mais um livro especial, não é vista como a revelação de Deus. A narrativa bíblica é diferente da apologética bíblica. A narrativa bíblica é você contar o que conta a Bíblia, narrar a história. Mas para aqueles que não têm o pressuposto de ter na Bíblia, precisamos evangelizar a partir da apologética bíblica. E é também a narrativa, falamos e usamos as mesmas histórias, o mesmo texto, o mesmo jeito, mas nós
confrontamos o que a Bíblia diz com a verdade, seja acadêmica, mística, intelectual, pessoal, relacional, qualquer verdade que a pessoa crie. Portanto, não somente contamos a história da criação, mas nós confrontamos, como por exemplo, o evolucionismo, no qual aquela pessoa crê, com o criacionismo bíblico, isto é, a apologética bíblica. O mundo mudou, a Bíblia é a mesma e tem resposta para todas as perguntas do coração humano, mas nós precisamos levantar estes pontos. 2 perguntas. Quais são as perguntas desta geração? E quais são os pontos conflitantes? Então nós vemos que hoje a Bíblia não é uma revelação de Deus. E a outra visão é sobre o pecado, né? Que está aqui, ó. 3 expressões de erro humano hoje. O erro moral, o erro espiritual e o erro cultural. Mas com a influência pluralista e pós-moderna, a sociedade atual aceita apenas o erro moral, ou seja, assassinato é errado, roubar dinheiro é errado. O erro moral ainda é aceito nessa sociedade, mas não o erro espiritual. Porque não existe um absoluto espiritual, então não há nada contra quem errar, contra quem pecar, e muito menos o erro cultural, pois na diversidade pós-moderna tudo é cultural, é puro e deve ser aceito. Hoje em dia a sociedade está assim. Então, nós precisamos, aqui no versículo, no segundo parágrafo, olha que interessante, falamos sobre o conforto que Deus dá, que é aquilo que o Enivaldo que ele estava colocando agora. Falamos sobre o conforto que Deus dá, mas não falamos sobre o confronto da palavra ao homem pecador. Nós falamos sobre a salvação que Deus promove, mas não falamos sobre salvar de quê? Este esquecimento de conceito de pecado tem sido, portanto, uma das mais graves realidades pós-modernas, que tem colocado a evangelização da igreja de hoje em xeque. Estamos falando de coisas que não se entende. Estamos falando de salvação para quem não entende que está perdido. Falando de santidade para quem não aceita que há pecado. Falando sobre pureza para quem não entende que há trevas. Portanto, nós precisamos explicar melhor o Evangelho. E qual é a solução para tudo isso? É mudarmos ou contextualizarmos a nossa comunicação? De forma alguma. É resgatarmos, como aconteceu na forma do século XVI, a plenitude da comunicação do Evangelho. É pregarmos todo o Evangelho. Não pregar em partes, mas pregar que tem inferno, que tem pecado, que tem perdição eterna e separação eterna de Deus, para levar o homem a se arrepender realmente e a entender o mundo espiritual que é real. Aí sim, nós vamos estar pregando o Evangelho no completo. Não é só Jesus é bom, não. Jesus é bom, Jesus veio para salvar, e aquele que não crer, aquele que não se render a Jesus é perdição eterna, separação eterna de Deus. Simples assim. Hoje em dia a gente tem medo, né? Medo de ofender as pessoas. É aquilo que a Cristina estava colocando. Tem que falar, senhor, né? Vai falar, mas no momento certo. Mas tem que falar. Tem que falar, porque a Bíblia fala, né? Aquele que não aceita o Filho não tem a vida eterna. E aí nós vemos a terceira implicação que se refere a Cristo. Olha que interessante essa colocação. A presente geração aceita Cristo, mas rejeita a singularidade de Cristo. Olha só. Aceita que Cristo é um caminho, é o caminho dos cristãos. E até um bom caminho. Eles são pessoas até legais.
um pouco mais concretas e dizem: sejam felizes com seu Cristo e com o seu caminho. O que se rejeita nessa geração não é a Cristo, mas a sua singularidade, a pregação bíblica de que Cristo é o único caminho. Para evangelizarmos essa geração pós-moderna, relativista, pluralista, multirreligiosa, nós precisamos de 3 coisas. Olha só, página 32. Enfatizar que a Bíblia é a palavra absoluta de Deus, sem ter nenhum constrangimento. Segundo, precisamos não somente falar da Bíblia, mas precisamos enfatizar sobre a existência do pecado, que é uma ruptura não somente com aquilo que é moral, mas com aquilo que é espiritual e cultural. Mostrarmos a existência do pecado e não apenas a existência fisiológica transcendente do pecado, mas a existência do pecado com o coração do pecador. O pecado é pessoal, a solução para o pecado é Deus. Olha aí. E a terceira, falar na autoridade do nome de Jesus. Não no nome do pastor, da denominação, mas na autoridade do próprio Jesus, que disse: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então, olha aí como nós vamos evangelizar. Assim, com a palavra é real, ela fala sobre o pecado e na autoridade do nome de Jesus, bem resumidamente. Então, nós vemos aqui, já encerrando, capítulo 2, pequenininho capítulo 2, né? Mas uma coisa que Paulo instrui, e alguns elementos para evangelismo audacioso, intérprete corajoso, 3 coisas. Primeiro, é ter oração. Segundo, a santidade. E terceiro, a pregação da palavra, né? São 3 práticas cristãs que nós vamos exercer elas em todo o tempo. Não existe um tempo, então isso aqui é para agora. Não, é a oração, porque não há um tempo certo para orar. Somos chamados a ter uma vida de oração. Segundo, a santidade. Não há um momento certo para ser santo. É algo da nossa existência, da nossa natureza. Sede santos, porque eu sou santo. Santo em todo o tempo, gente. É no pensamento, é na conduta, é no comportamento, é no falar, é no pensar, é no agir. Lá vai uma santa mulher de Deus. Lá vai um santo homem de Deus. Às vezes a roupa está até santa, mas o linguajar só o sangue do Cordeiro. Né? As murmurações, sangue de Jesus tem poder, né? Então tem que ir em todo, em pensamento, em atos, em comportamento. Eu trago a Bíblia, eu venho na igreja, eu uso a palavra, eu falo a paz, tudo certo. Só que não paga ninguém. Tá errado. Murmura, tá errado. A palavra fala assim, há um momento certo para ser santo? Não, é todo tempo. É todo tempo, buscando corrigir, né? Buscando a santificação. E a pregação da palavra, portanto, pregue a palavra, não há um tempo certo para isso. É sempre o tempo, todo o tempo. Né? Então Paulo diz: pregue a palavra, não os teus sonhos, os teus projetos, a tua igreja, a tua logomarca, teu programa eclesiástico. Você pode conversar o que você quiser conversar, mas na hora de evangelizar, pregue a palavra de Deus. No evangelismo você pode usar qualquer estratégia. Uma abordagem mais direta, por meio dos profissionais de trabalho, ação social, mas em algum momento, durante o evangelismo, você precisa afirmar que o Deus Todo-Poderoso criou os céus e a terra e que Ele criou em amor o homem e a mulher para se relacionarem com Ele.
mas que este homem e esta mulher pecaram contra Deus e pelo pecado se distanciaram de Deus, e que em amor Deus prometeu uma redenção e enviou o seu Filho, Deus encarnado, que derramou o seu sangue para a salvação de todo que crê, e que ele não permaneceu morto, mas ressuscitou. Ele está vivo, foi para o céu e enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, que habita a igreja, para fazê-la caminhar mais perto do Senhor Jesus. Que ele está no céu, de onde virá e voltará para julgar vivos e mortos, e que somente sua igreja irá permanecer com ele na eternidade. Simples assim. Pregue. Você pode conversar de tudo, igual o Diogo estava falando. Conversa de tudo, mas chega um momento que você precisa falar de salvação, de vida eterna, de pecado, de reconciliação, de volta para Deus, né? E aqui Paulo instrui, né, Timóteo, e fala para Timóteo: seja diferente. E Timóteo era jovem, né? Como tem alguns jovens aqui, né? Acho que o Theo, né? O Theo é jovem. Fala jovem assim, ele não está casado, não tem uma família formada, não tem filhos, né? E a Keké também, né, Keké? Tá jovem aí, né? Keké também. E aí Paulo vem e instrui o Timóteo e diz para Timóteo assim, ó, ele menciona 4 coisas para Timóteo. Primeira, seja sóbrio. Não seja radical, não seja uma pessoa problemática, não seja criador de casos. Seja equilibrado. Então, seja sóbrio. Segundo, suporte as aflições. Jesus não prometeu facilidades, prometeu sua presença. Então, em meio às lutas, aflições, ele está com você, mas vai enfrentar. No mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu estarei contigo. Né? E faça o trabalho de um evangelista. Olha só, faça um trabalho de evangelista. Você foi chamado com os seus dons. Não queira fazer o trabalho de outros e seja satisfeito com os seus dons. Não adianta eu querer ser vocês, que não vai funcionar. Não funciona. Né? Cada um tem o seu chamado, cada um tem um dom. Então, mas faça o trabalho de um evangelista. Se você é um evangelista nato com esse dom, faça o trabalho de um evangelista, não pare. E o 4, cumpra plenamente o teu ministério. Vá até o fim. Não pare ao longo do caminho. Então, ensino central, pregue a palavra. Ensino fundamental, pregue por causa de Cristo. Ensino complementar, pregue também por causa dos homens. E ensino pessoal, pregue guardando o seu coração. Tudo isso está na página 34 e 35 da apostila. Que horas são? 9h30. Vamos embora? Vocês acham que conseguem? Não, já fizemos 2 capítulos. Bem. Agora, capítulo 3 vai falar sobre... Deixa eu ver se Gente, o capítulo 3 é maravilhoso. É fantástico. Que vem falar do mensageiro. Gente, eu vou resumir isso aqui em 2 palavras. Da página, marca aí, ó, capítulo 3, página 39, ela vai do 39 ao 47. O post vai estar amanhã já? Não. Consegue, tirar foto e mandar pra gente das páginas ou não? Eu posso até tentar, né? Dos próximos capítulos. Dos próximos? Posso até pensar em jogar no grupo, né? Ou dá pra jogar no grupo, dá pra imprimir. A gente vai acompanhando a impressão. Mas é muito. Mas só as páginas principais que a senhora lê já ajuda. Sério, não é melhor a apostila, não? Eu também acho. Eu acho melhor.
Não entendi. Nós estamos com uma dificuldade aqui da apostila, tá, gente? Então, a gente está pensando em fazer uma estratégia aqui. Se der, eu ponho no grupo. Se não der, a gente vai, na hora que vocês pegarem. Mas o capítulo 3 é bem resumidamente, a gente vai fechar hoje já no 3, o mensageiro das boas novas, né? Um exemplo de mensageiro aqui que nós vemos é o apóstolo Paulo. Aí, o apóstolo Paulo, na página 39, seu amor pelos judeus impeliu que ele os ignorasse por ter rejeitado a Cristo. O escritor diz assim, Jones, afirmou que Paulo não manifesta qualquer sinal de mágoa contra eles. Não há maior evidência de desprezo em relação a eles. Ele não os repudia, não os agride, ou sequer mostra-se irritado contra eles. Paulo esperava alcançar os judeus e gentios, levando-lhes as boas novas. Fechando, Deus constituiu Paulo, o Senhor Jesus aparece para ele e fala assim, Paulo, eu tenho um trabalho para você. Você vai anunciar o Evangelho aos gentios. E Paulo vai. E Paulo ele era judeu, Paulo era da tribo de Benjamim, Paulo era fariseu, na verdade, da tribo de Benjamim. Paulo era um homem entendido, Paulo era do Sinédrio, mas Paulo era religioso, muito religioso, ele seguia a lei à risca, legalista. Mas quando ele tem encontro com Jesus, Jesus fala assim, olha, Paulo, ele se converte a Jesus. E ele começa então a fazer o trabalho de um missionário. E quando ele sai, eles falam o mensageiro. O mensageiro, ele leva as boas novas. Ele leva as notícias do reino. Ele leva o evangelho às nações. Muitas províncias, nações foram alcançadas até nós, né, pelo apóstolo Paulo. Então, primeiro, ele tem uma experiência pessoal com Cristo. Ele é consciente de que a graça deve ser alcançada a todos. E ele tem que amar. O amor é a essência. Esse período ele era Saulo ou já era Paulo? Não, aí ainda nesse período, quando ele tem um encontro, era Saulo, né? Depois ele passa a ser Paulo de Tarso, né? Da cidade de Tarso. E o amor, e o desespero pelas questões dos perdidos e a dependência de Deus. Então, para ser um mensageiro de Deus anunciar, tem que ter essas características, né? Tem que realmente querer levar a mensagem para quem está perdido, ter isso como foco no teu coração e também ter amor e viver a dependência de Deus. Então, nós vemos aqui que Paulo é lindo porque ele chegava nos ambientes e uma coisa maravilhosa foi quando ele chega lá em Atenas e ele começa a andar pelas ruas de Atenas e ele vê tudo quanto era, porque os atenienses eram assim, né? Fazia estátua de um deus, do outro, vários, né, estátuas, e existia um local. Então aí Paulo chega naquele lugar e ele começa a caminhar e vai, e tem um monumento lá que só tem assim, ao Deus desconhecido. Querendo dizer assim, vai que nós esquecemos algum Deus, então ao Deus desconhecido. E Paulo, ele era tão assim, ele contextualizava, ele chegava num lugar e ele trazia a cultura, mas ele trazia já trazendo para depois no final pregar Jesus, pregar o Evangelho. E aí ele chega e fala, é esse Deus que vocês não conhecem, é esse Deus desconhecido que eu quero anunciar para vocês. Ele usava das próprias armas das pessoas. Exatamente, então ele era esse mensageiro, ele era um missionário. Então ele chegava nos lugares, ele se fazia de fracos, ele se fazia de sábios, ele se fazia de quem era da lei, quem não era da lei. Então ele se fazia de tudo para poder ganhar, para poder salvar uma pessoa, para que pudesse levar o Evangelho para aquela
pessoa. Jesus também fazia isso, né? Jesus também. Na forma da palavra dele, né? E você viu que ele pegava as parábolas e trazia para a realidade, para ter um fundo espiritual, para trazer um princípio espiritual, né? E Paulo tinha essas estratégias, ele era um estrategista. Então, ela é missionária, né? E a gente vê várias, você vai ver dentro desta lição, você vai ver na página 42, que vai falar sobre 4 pontos principais, né, que tem que ter. O amor de Deus, a santidade de Deus, depois a página 43, Jesus Cristo, a solução para o pecado do homem, a necessidade de receber a Cristo como Senhor e Salvador, né? Aí nós vemos também o testemunho de vida, né, de como ser testemunha de Jesus, né? Ser testemunha de Jesus revela ao mundo a identidade de quem é seu discípulo. Nós vamos ver a qualificação do evangelista, na página 44, já estamos terminando. O evangelista é o anunciador das boas novas, um termo aplicado a Deus, a Jesus, aos apóstolos, à igreja, aos cristãos comuns, né? Tanto os apóstolos como os outros membros que haviam sido separados desempenham também a obra de evangelista. E observando, né, já no Novo Testamento, o evangelista é alguém, ó, página 44, marca aí. Página 44, no item 3. Primeiro, comprometimento com a igreja local. Possui um caráter moldável ao de Cristo. Prega a Cristo e é focado na pregação do Evangelho. Conhece e sabe ensinar as Escrituras. Tem satisfação em ver um pecador arrependido. Então, tudo isso é uma qualificação do evangelista. Então, você, na hora que você pegar a sua apostila, você vai ver se você é um evangelista real. Primeiro, a igreja local. Você é comprometido com a sua igreja? Segundo, você possui um caráter moldável de Cristo. Você está fazendo coisa errada, Deus te molda e você já entra, consegue? Então, beleza. Prega a Cristo e é focado na pregação do Evangelho. Você conhece e sabe ensinar as Escrituras? Tem que conhecer as Escrituras para ensinar, né? E tem satisfação em ver um pecador arrependido? Se você é assim, você é um evangelista. Um evangelista, você. E também você precisa ter obediência, né? Quando o Espírito Santo de Deus fala para Felipe, vai lá, Felipe, e anuncia ao tio, Felipe foi. Então, ele é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, né? E também ser cheio do poder como Pedro, né? O apóstolo Pedro também foi cheio. E ser um estrategista como Paulo. Tá vendo? Tá vendo? Levei esse rápido, 3. E ser um investidor como Barnabé. Exatamente. Você pode ver que Paulo, ele escreveu praticamente quase todo o Novo Testamento, né? Cadê Barnabé? Escreveu alguma coisa? Mas Paulo só chegou através da vida de Barnabé. Porque Barnabé acreditou em Paulo, né? Incentivou, cuidou, levou, porque viu o potencial, né? Semana que vem, amanhã nós vamos encerrar, tá bom? Capítulo 4, não, mas amanhã é light, gente, viu? Você que está em casa também, amanhã, ó, capítulo 4. E na segunda-feira, dia 3 de julho, a gente dá uma repassada, porque aí vocês vão estar com a apostila já em mãos, tá bom? Combinado assim? Beleza. Vamos orar e vamos embora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, Senhor, por essa alma, por este mover. Obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor conduziu, Senhor, todos esses 3 capítulos do evangelismo, na qual já foi preparado. Abençoa cada aluno, aqueles que forem ainda
ouvir essas explicações, aqueles que estão aqui, que eu tenho uma palavra, que eu tenho poder, Espírito Santo de Deus, continue falando com cada um, em nome de Jesus, leva para casa em segurança, Pai, e que seja uma noite mais que abençoada, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, e é muito bom falar sobre evangelismo, gente, deixar que eu viva até meia-noite.